Boa noite. Good evening. Good evening. Boa noite. It's good to be here. É muito bom estar aqui. How many of you have heard us before? Quantos de vocês já nos ouviram antes? Okay. Both services like 50-50. Então, tá a média de 50-50. So this is good. Isso é muito bom. Let me just start by saying I've got some good news. Deixa eu só começar dizendo que eu tenho boas notícias. We go to Israel a lot, Nós vamos muitas vezes a Israel, especially in the last couple of years. e especialmente nos últimos anos. And we always go to the Garden Tomb. E nós sempre vamos pro túmulo. And so we've gone to check it quite a few times, E nós fomos lá checar algumas vezes, just to make sure. só para garantir. And it is still empty. E o túmulo continua vazio. So Então, he is risen. ele está vivo. Amen. Amém. And it's great to see the video E foi muito bom ver esse vídeo of the church, da igreja. the new building. I remember on one of our trips we drove past just an empty field. Eu lembro que alguns anos atrás nós viemos e era só um campo vazio. And so it's great to see the building at this stage. E é muito bom ver agora que está sendo construído. And we'll look forward to coming back and it being completely finished. E nós estamos muito empolgados para voltar numa próxima e está tudo pronto já. Amen. Amém. Now, some of you don't actually know who we are. Então, alguns de vocês não sabem quem nós somos. Some of you we've met on this trip. Alguns de vocês nós conhecemos nessa viagem. So some people know we're crazy. Other people are Então, going to find out. então vocês vão descobrir que nós somos um pouco loucos. But let me just give you maybe one story of some of our background, my upbringing. Então eu vou contar para vocês só uma história da nossa vida. My mum, she had different goals for us as children. Quando nós éramos crianças, a nossa mãe tinha diferentes tipos de desejos para a nossa vida. So she would say to us, light is created for darkness. Então ela dizia pra gente, a luz foi criada para as trevas. So where you see darkness, you run to it. Então quando você vê as trevas, você corre para as trevas. Where there is darkness, there's danger. E aonde tem trevas, tem perigo. So when you see danger, you run to it and not from it. Então se você vê o perigo, você corre para o perigo e não do perigo. And she told us that martyrdom is normal in the Bible. E ela nos ensinou que o martírio é comum na Bíblia. Many people that believed in Jesus died because of their faith. Muitas pessoas que acreditaram em Jesus morreram por causa da sua fé. And so most parents, Então a maioria dos pais they have a baby. que têm filhos, They say, bebês, oh, look at this baby. olha esse bebê, Oh, I'm going to raise you. I'll look after you and protect you. eu vou te criar e te proteger. I'll make sure nothing bad happens to you. E eu vou garantir que nada de mal aconteça com você. Pretty normal. Sorry. It's pretty normal. É muito normal, Not my mum. mas não minha mãe. My mum had a baby. Minha mãe teve filho. Oh, look at this baby Olha boy. esse bebê, menino, esse bebê. I'm going to raise you to die for Jesus. Eu vou criar você para morrer por Jesus. She's been trying to get us killed ever since. Ela está tentando nos matar desde então. Not quite. Não Get us exatamente. killed. We're still here. Mas a gente ainda está aqui. But it's just meant that we've ended up in all kinds of crazy situations over the years. Então, só para dizer que a gente passou por muitas situações loucas ao longo dos anos. If there's a natural disaster, Se havia algum desastre natural, we're going. nós estamos indo lá. There's a nation in war, Se tem uma nação em guerra, we're going. nós estamos indo lá. I'll give you one example from when we were children. E eu vou te dar um exemplo de quando nós éramos crianças. My sister was 14 years old. Minha irmã tinha 14 anos I was about 16. e eu tinha cerca de We 16 were in anos. Indonesia. E nós estávamos na Indonésia. And a friend of ours went to my sister, E um amigo nosso foi lá com a minha irmã. said, hey, Della, I've got friends, they're 18 assassins. O domínio é um território que ele é governado por uma única pessoa. Psalm 119:19 Salmos 119:90. says his faithfulness is from generation to generation. Diz, a sua fidelidade é de geração em geração. God was faithful, Deus foi fiel, he is faithful, Ele é fiel and he always will be. e Ele sempre será fiel. Psalm 145:4 Então, Salmos 145:4 says this. diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos.
This passage tells us that one generation is responsible for the next. Então esse texto diz que uma geração é responsável pela outra geração. It means that everyone in this room is Signi- responsible for passing to the next generation. Isso significa que toda geração está aqui é responsável pela próxima geração. It's not a calling. Não é um chamado específico. This is a command. Isso é uma ordem. But often you go to church Mas comumente você vai nas and igrejas someone will come to you e alguém vem para você and they'll say, "Are you called to youth or children's e ministry?" pergunta para você: você foi chamado para trabalhar no ministério com as crianças? But this calling doesn't exist anywhere in this book. Mas esse chamado não existe em nenhum lugar da Bíblia. There is being generous. Mas sendo bem generoso, Maybe 20. até um momento antes do parto. See, there's a fight for this next generation. Então existe uma guerra por essa próxima geração. When God looks for a leader, Quando Deus procura por um líder, when he looks for a prophet, quando ele procurava por um profeta, when he looks for a king, ou ele procurava por um rei, when does he go to find them? onde ele iria procurar ou encontrá-lo? See, he has them in mind even before birth. Esse líder já era escolhido mesmo antes de nascer. And you can see this in the Bible. Você vê isso na Bíblia. When they tried to hunt certain people down or they were trying to kill Jesus. Quando o imperador, o rei, tentou matar os meninos e tentou matar Jesus. They were trying to go for the kids. Sorry. They would try to kill the kids. Ele tentou matar as crianças. And it's happening today. Isso está acontecendo hoje. There is a fight for the next generation Existe uma guerra pela próxima geração. in lots of ways. E de muitas maneiras. But 80% of the church has said, not my responsibility. Mas 80% da igreja está dizendo: não é minha responsabilidade. It's not my fight. Não é minha luta. It's the fight for the leaders of Difflin. Isso é a guerra dos líderes do Difflin. They're there to fight the battle, Eles vão ter que lutar essa batalha. not me. Não eu. We have to return to God's model for how this works. Nós precisamos retornar ou retomar a forma que Deus quer que isso aconteça, como governa. See, there is no calling to reach the next generation, Então não existe um chamado para alcançar a próxima geração, just a command. só uma ordem. A command on the life of everyone. Uma ordem que é para a vida de todo crente. We all have to take back our responsibility Nós precisamos pegar de volta a nossa responsabilidade and step into this fight. e entrar nessa luta. Judges 2:10 Juízes 2:10 says this. diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. See, this says one generation passed away and then the next generation grew up and didn't know their God. Então existia uma ordem de que cada geração deveria passar para a próxima geração, mas se levantou uma que não conhecia o Senhor. It doesn't just happen. Isso não simplesmente acontece. We have to be intentional with how we pass on, Nós precisamos ser intencionais em como nós vamos alcançar ou como vamos passar as verdades de Deus with para a how we próxima raise them geração. up, Como nós vamos prepará-los e levantá-los. with what we're training and equipping them with. Como nós estamos treinando e equipando eles. Because if we are not, Porque se nós não fizermos isso, maybe Judges 2:10 will be said of our generation. talvez Juízes 2:10 seja falado sobre nós. My mum often says Minha mãe diz isso, that on her tombstone, que no seu túmulo, she wants it to say Judges 2:10 no more. que vai estar escrito Juízes 2:10 não mais. Because a generation is coming after her that does know their God. Porque existem gerações sendo levantadas que não conhecem o seu Deus. We have to take back our responsibility. Nós precisamos pegar de volta a nossa responsabilidade. One day we'll be held accountable. One day we'll be held accountable Um dia nós seremos responsabilizados for what we did and did not pass on to the next generation. pelo que nós fizemos e pelo que nós não fizemos em relação à próxima geração. Because everything God gives us, Porque tudo que Deus nos dá, if we do not pass that on, se nós não passamos adiante, it will die with us. vai morrer conosco. We were speaking in Scotland, Eu estava falando na Escócia and at the back of the room, e no final do ambiente there was this man that was going in and out, in and out, in and out. tinha um homem que estava entrando e saindo, entrando e saindo. So we said to the pastor, "Is this man okay?" E nós perguntamos ao pastor: esse homem está bem?
He said, yeah, he's absolutely fine. E ele respondeu, ele está completamente bem, But he planted a forest for his grandkids. mas ele está plantando uma floresta para os netos dele. So he has to keep going to the forest to check that everything's okay. Então ele tem que ficar indo na floresta para garantir que está tudo bem. And I don't know what you do to look after a forest. Eu não sei como você garante que uma floresta está tudo bem. I guess make sure animals aren't digging things up. Talvez você garante que não tem nenhum animal cavando uma planta. Whatever he was doing forest things Não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo coisas de floresta. to protect it for his grandkids. Para proteger isso para os seus netos. You see, he was sowing into something Ele estava tão focado nisso that he would never reap himself. que ele nunca descansava, ele estava atento. Isso. His blood, sweat and tears, O seu sangue, o seu suor e as suas lágrimas. so that he could set a future generation up for success. Só que para que ele pudesse, sua geração, seus netos tivessem sucesso. Is this something that we would be willing to do? Isso é algo que nós estaremos dispostos a fazer? This hard work, Esse trabalho duro. knowing that you'll never get anything back yourself, Talvez um trabalho que você nunca vai ser beneficiado, você nunca vai ter nada para você. but that you are so consumed with passion for a future Mas generation. você tem tanta Generation. Deus tem planos diferentes e diferentes propósitos para cada geração. So we have to know what's happening so we know how to raise the next generation. Então nós precisamos entender o que está acontecendo para saber como criar ou como levantar a próxima geração. One of our favorite scriptures as a ministry Um dos nossos versículos favoritos como ministério is 1 Chronicles 12:32, é 1 Crônicas 12:32, which says this: que diz assim: The men of Issachar knew the signs of the times and also what Israel should do. Os homens de Issacar sabiam, eles conseguiam discernir o sinal dos tempos e o que os homens deveriam fazer. We need a generation of people like the men of Issachar here. E nós precisamos de uma geração, nós precisamos de pessoas como os homens de Issacar aqui, People here in Paz Church Boa Vista na Paz Boa Vista, that understand the times que entendam os tempos and what the church should do. e o que a igreja deveria fazer. That's how you're going to know what to do with the next generation. E é assim que nós vamos saber como lidar com a próxima Yeah, geração. we're raising a generation that could see the return of the king. E nós poderíamos levantar uma geração que vai ver, ou que poderia ver o retorno do rei. That should impact how we're raising them. Isso deveria impactar a forma que nós estamos levantando essa próxima geração. All the major mission organizations Todas as organizações missionárias, said this next generation could easily complete the Great Commission. essas organizações missionárias dizem assim, essa próxima geração que vai vir poderiam facilmente ser a geração que vai ver a grande comissão sendo completada. How does that impact how we're raising them? E como esse conhecimento impacta a forma que nós estamos levantando a próxima geração? Something crazy happened within the last couple of weeks. Uma coisa muito doida aconteceu algumas semanas atrás. There was a missile fired from Iran towards Israel, Veio um míssil lançado do Irã em direção a Israel and it landed just hundreds of meters from the Temple Mount. e caiu algumas centenas de metros do monte do templo. Foi um pouco difícil no conto anterior para traduzir isso, mas... Now, what if that missile hit the Dome of the Rock or the mosque? O que teria acontecido se aquele míssil tivesse atingido o domo da rocha ou a mesquita que está nela? What would that have meant? O que aquilo significaria? The Temple Mount is hugely significant for Jews, Christians, and Muslims. O monte do templo ele é muito importante para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. This is where the temple for the Jewish people stood, the presence of God. É nesse lugar que o templo de Salomão foi construído, que havia a presença de Deus. For Christians, Para os cristãos, we inherit that heritage, nós herdamos junto com eles esse but that's templo. also where Jesus is going to come back to rule and reign from. Porque a profecia diz que Jesus vai voltar e colocar os seus pés nesse monte. And for Muslims, E para os muçulmanos, they have the mosque on the Temple Mount, eles têm hoje uma mesquita nesse and they consider monte. it significant for their faith. E é muito importante para a fé deles. So the three major religions in the world Então, as 3 maiores religiões do mundo are all looking at that location. estão olhando para essa localização. It's hugely significant. É muito importante. But if you had asked me, Mas se você me perguntasse, how will the next temple be built there? como o próximo templo seria construído lá? Because if you read this book, Porque se você ler esse livro, it says there's going to be a new temple. diz que vai haver um novo templo.
But how is it going to be there if you have a mosque and the Dome of the Rock? Mas como vai haver se não existe esse lugar, se ele fosse destruído pelos mísseis? Ah, tá. A questão, desculpa, gente, é se existe uma mesquita lá, como que vai ser construído esse novo templo? What if that missile had hit one of them, E se um dos mísseis tivesse atingido lá, especially the Dome of the Rock? especialmente o domo da rocha? What would that have meant? O que isso significaria? Could it possibly Poderia acontecer have opened the door for a new temple to be built? para abrir espaço para um novo templo ser construído? Especially right now, a lot of the countries in the Middle East are supporting what Israel and the US are doing. Especialmente nesse momento que as nações ao redor de Israel estão apoiando o que os Estados Unidos e Israel estão fazendo. I'm not saying that would have happened. Não estou dizendo que isso vai acontecer. I'm just saying, Eu estou só dizendo, what if? e se? Easy. What if? Huh? All right? Yes. you're right. Easy. What if? Like, are we reading this book? Nós estamos lendo esse livro. Like what it says will happen in the future? Ele diz o que vai acontecer no futuro. And then looking at global events? E olhando para os eventos globais. Because the nations are shifting. Porque as nações estão se organizando. If that Dome of the Rock got taken out, Se o domo da rocha fosse destruído, I would have been freaking out. eu estaria surtando. So, are you kidding me? Você está brincando? What happens next? O que acontece Are we agora? getting a temple? Nós vamos Like, ter um novo just templo? how close are we to Yeshua coming back again? E o quão próximo nós estamos do Messias voltar agora? Are we aware of these things? Nós estamos atentos a essas coisas? Like, are we watching global events? Nós estamos assistindo o que está acontecendo no mundo? We are living in crazy times right now. Nós estamos vivendo em tempos muito loucos agora. And it should be impacting how we're raising the next E isso generation. tudo deveria impactar a forma que nós estamos levantando a próxima geração. Are we being intentional with how we're thinking? Nós estamos sendo intencionais na forma que nós And pensamos? what the practical outworking of that is? O quão prático esse conhecimento tem sido na nossa vida? Are we raising them to be like John the Baptist? Nós estamos levantando essa geração para serem como João To Batista? go out to the desert places of the earth? Para ir para os lugares desertos do To planeta? cry out, repent, Para clamar arrependimento? make way, Prepare o caminho, because Jesus the Messiah is coming. porque Jesus, o Messias, está vindo. How intentional are we being? O quão intencionais nós estamos sendo? In Titus 2, 1 through 8, Tito 2, de 1 a 8. talks about the older men being responsible for the younger men, the older women for the younger women. Fala sobre como os homens mais velhos são responsáveis pelos homens mais novos e como as mulheres mais velhas são responsáveis pelas mulheres mais novas. This isn't just about children. Isso não é simplesmente sobre as crianças. You know, you could be talking about people in their 90s, 80s, discipling 60, 50-year-olds. E ele está falando que é sobre homens mais velhos, de 90 a 80 anos, discipularem os mais jovens, de 50 a 60. We shouldn't have young, single women with children, No, single families, single parent families, raising kids on their own. Nós deveríamos ver as famílias tendo novos filhos, tendo novas crianças. Because we should have an older generation of women helping them. Então, ele está falando que é uma pena que existam mães solteiras criando seus filhos sozinhas. Essas mães solteiras deveriam estar recebendo o apoio das mulheres mais velhas para serem discipuladas, ensinadas e ajudadas a criar seus filhos. This is about all generations. Isso é sobre todas as gerações. Now, Ezekiel 22:30 E Ezequiel 22, 30 says this. diz assim: I think they have it. Yeah. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra. Now, this is often translated as someone standing in the gap on behalf of the land. Então, isso normalmente pode ser associado à ideia de alguém que se posiciona na brecha. But in Malachi 4, 5, and 6, Em Malaquias 4, 5 a 6, it talks about the hearts of the fathers turning to the children and the children to the fathers. fala sobre o coração dos pais sendo voltado ao coração dos filhos e o coração dos filhos voltado ao coração dos pais. And then it says, or I will strike the land with a curse. Se isso não acontecer, eu vou amaldiçoar a terra.
Maybe this is talking about someone standing in the generational gap. Talvez isso signifique sobre alguém se colocar na brecha entre as gerações. Because we have generational fractures. Porque nós temos gerações que estão quebradas, partidas. And we need to see those bridged. E nós precisamos consertar essas coisas que estão fraturadas. You know, I wonder if I asked you where children are mentioned in the Bible, Então eu penso, se eu perguntar para você onde crianças são mencionadas na what Bíblia, examples you would give me? que exemplos você me daria? Would you talk about David and Moses and Jesus, Você falaria de Davi, de Moisés, de Jesus, John the Baptist? talvez João Batista. You would give me very specific examples. Você poderia me dar exemplos muito específicos. But most of the time, Mas a maioria do tempo, in fact, I think all the time, na verdade em todo o tempo, people don't give these kinds of examples. as pessoas não dão esse exemplo. Everyone, As pessoas nos dão esse tipo de exemplo. everyone, Todo mundo. all, Todos. the entire community, A comunidade inteira. the whole community, or the Israelites, Toda a comunidade de Israel. the church of the Lord Jesus Christ. A igreja de Jesus Cristo. All of these included children, Tudo isso inclui as crianças. but we think adults. Mas nós pensamos somente nos adultos. Sometimes when we go to a church for the first time Às vezes nós vamos numa igreja pela primeira vez and we're feeling a bit mischievous, naughty, Ok. E aí eles querem fazer brincadeiras ou piadas com a igreja. we will just wander around and we'll read the notice board or different leaflets. Então, para conhecer a igreja, eles passam pelos murais e eles veem o que está no edital da igreja, nos avisos. And we'll just see what the church is saying. E nós estamos vendo o que a igreja está dizendo ou programando. At one place there was a notice that said there's a prayer meeting tonight for everyone at 10 p.m. E aí tinha um aviso lá de uma reunião de oração às 10 horas da noite. We went to the pastor. E nós fomos até o pastor Said 10 p.m. is quite late for the children. e nós dissemos 10 horas da noite é muito tarde para as crianças. He said, "Oh, no, that's for the adults." Ah, não, isso não é para as crianças, é para os adultos. She said, "Oh, sorry, that's our mistake." Ah, desculpa, é o nosso erro. Foi erro It's nosso. just that the notice board said for everyone. É porque no aviso dizia que é para todo mundo. See, we use certain words, but we think adults. Nós dizemos que nós pensamos nas crianças, mas nós só pensamos e agimos para os adultos. If we read the Bible Se nós lermos a Bíblia, and we read these words as including all e generations, se nós pensamos nessas palavras, incluindo todas as gerações, it would probably change the way we see a lot of the things that we read in the book. isso provavelmente mudaria a forma que nós pensamos e que nós olhamos para a Bíblia. So who's responsible for the next generation? Então, quem é responsável pela próxima geração? Who in here is responsible for the Quem next aqui é generation? responsável pela próxima geração? Well, there's still some people that are not putting their hands up. Algumas pessoas não levantaram a mão, mas vão entender. But everyone in here should have hands up. You are all responsible for the next generation. Mas todos aqui deveriam estar com as mãos levantadas, porque todos nós somos responsáveis pela próxima geração. I want us to read a passage together. E eu quero que nós leiamos esse versículo juntos. And you'll recognize this passage when you start reading it. E nós vamos reconhecer quando nós pararmos de ler, nós vamos entender. Próximo, por favor. Então, nós vamos ler todos juntos, tá bom? No 3. 1, 2, 3. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aquelas partes que parecem ser as mais fracas são indispensáveis. E as partes que pensamos ser menos honrosas, tratamos com honras especiais. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Próximo. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Okay, so most of you will recognize this passage. Então vocês conhecem esse But I versículo? want us to read it again. E eu quero que a gente leia de novo. But this next one's a generation to generation translation. Mas a gente fez uma nova tradução na linguagem de geração para geração. Okay, so let's all read this together. Então vamos ler juntos. Próximo.
Então, vamos lá? Os jovens não podem dizer aos idosos, não preciso de você. Os adultos não podem dizer às crianças, não precisamos de vocês. A geração que parece ser a mais fraca é indispensável. E aquela geração que pensamos ser menos honrosa, tratamos com honras especiais, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que cada geração tenha igual cuidado com as próximas gerações. Se uma geração sofre, todas sofrem com ela. Próximo, por favor. Se uma geração é honrada, todas as gerações se alegram com ela. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada geração é parte dele. This is about relationship. Isso é sobre relacionamento. This is about a mutual care and concern between the generations. Isso é sobre um cuidado entre gerações. It's not all about care about the children. Não é simplesmente sobre cuidar das crianças. We should have an equal care and concern for the older people. Nós também deveríamos ter o mesmo cuidado com as pessoas mais velhas. In our conferences, E nas nossas conferências, we'll often talk about a prayer of David. nós comumente falamos sobre a oração de Davi. He says, even now when I'm old and grey, E ele diz, ainda agora que eu estou velho, do not let me die until I've told the next generation. não permita que eu morra antes que eu fale com a próxima geração. We talk about this, Nós falamos sobre isso. and we will have older people come to us after, E nós temos alguns idosos que vêm falar conosco. and they'll say, thank you so much E eles dizem muito obrigada for talking about this. por falar sobre isso. Because I thought I'd just come to church now just to wait to die. E porque eu achava que eu deveria vir à igreja enquanto eu não morro. Because I have no purpose anymore. Porque eu não tenho mais propósito. And we need to restore this prayer of David to the church. E nós precisamos trazer de volta essa oração de Davi para a igreja. That the older generation knows that they still have a place to pour into the next Que a generation. geração antiga ainda tem o lugar de ensino para a geração mais nova. But I've talked about the generations. E o apóstolo Paulo? I've talked about the generations. Ah, ok. Eu tenho falado sobre gerações. I've talked about children, Eu tenho falado sobre as crianças, the adults. adultos. But it's not about any of those. Não é simplesmente sobre cada um deles. What's it all about really? O que é mais importante? Let's read Psalm 45:17. Nós vamos ler agora Salmos 45:17. 45:17. Diz assim: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. See, it's all about him. É tudo sobre ele. The generations are a funnel As gerações são um funil, through which we pour everything. onde nós colocamos tudo. We pass his salvation down through the Nós generations. ensinamos sobre a salvação pelas gerações. It's a tool. É uma ferramenta It is all about him. para que tudo seja sobre ele. That we would pass his name on generationally, E nós vamos passar o nome dele geracionalmente, and therefore até que the nations as will nações praise him o louvarão forever. para sempre. Let's close our eyes. Então feche seus olhos. I talked about how many people have abdicated their responsibility for the next generation. E eu tenho falado como algumas pessoas, ou como a maioria das pessoas, tem aberto mão da sua responsabilidade sobre a próxima geração. That they've given that responsibility to other people. Que elas têm dado sua responsabilidade para outras pessoas. And the importance of taking that responsibility back. E o quão importante é pegar essa responsabilidade de volta. The fight for this next generation. A luta por essa próxima geração It can't be left to a few people. não pode ser deixada para poucas pessoas. The times are too important. The times are too important. O tempo é muito importante. And the generation coming up is being taken by other religions and political systems. E a nossa geração, as outras gerações têm sido tomadas por políticos e por governos. If you are willing to take back your E responsibility, se você está disposto a pegar de volta a sua responsabilidade, maybe you know you're one of the people that has left this to other people. talvez
You're someone that's left this to other people. Talvez você tenha deixado a sua responsabilidade para outra pessoa. But you know that you need to take back your responsibility Mas tonight. você sabe que agora você precisa pegar de volta essa responsabilidade. That you're going to be like that man in Scotland E você pode ser, e você deve ser igual aquele homem na Escócia, who is pouring his life out for a future generation. que está derramando a sua vida pela futura geração. If you're going to be that person, Se você quer ser como essa pessoa, I want you to come to the front. eu quero que você venha até aqui à frente. This next generation needs you. A próxima geração precisa de você. They need you to step into the fight. E a próxima geração precisa que você entre na luta. These times that we're living in are serious. Os tempos que nós estamos vivendo são sérios. Just spread along the front so Então, everyone else can vocês come podem down. vir para cá para as pessoas que estão no corredor conseguirem vir para frente. Também desse lado aqui vocês podem ir para ali, para lá. Pode ir chegando bem para cá. Esse é um ato de fé. Quando você toma uma atitude, Deus vê isso como algo do seu coração, um desejo, uma vontade de praticar aquilo que foi ensinado. E eu creio, sabe, irmãos, que Deus está nos dando uma oportunidade para isso. E Ele sabe o que passa no coração de cada um de nós aqui. E eu estou muito feliz porque essa palavra precisa ser renovada periodicamente. A igreja precisa estar vendo isso. E hoje Deus está fazendo uma mudança na nossa vida, na nossa família, na nossa maneira de olhar para esse mundo com o olhar de Deus, preparando para a próxima geração. Toda vez que eu li esse versículo de Juízes 2:10 ou 10:2, 2:10, que fala que depois que aquela geração morreu, a próxima geração não sabia nada sobre Deus. Isso é tão terrível, mexe com o meu coração, sabe? Deus olhar assim para a terra e dizer, eles abandonaram tudo. Mas hoje Deus está levantando aqui, não só pais e mães, mas irmãos mais velhos, pessoas com o coração voltado para Deus, dizendo, Deus, eu quero ser um pai para essa geração, eu quero ser um irmão mais velho para essa geração, eu quero ser usado pelo Senhor para isso, amém? E eu quero que você feche seus olhos, vamos orar agora, vamos nos consagrar a Deus nessa área, dizendo, Senhor, eu quero ser um exemplo para essa geração, eu quero transmitir a minha fé para aqueles que estão comigo, não só meus filhos, mas também os meus sobrinhos, meus netos, as pessoas que eu conheço, que convivem comigo na mesma célula, na mesma comunidade. Pai, eu oro que cada um que está aqui nessa noite possa estar recebendo uma unção do céu que vem fazer desatar na sua mente e no seu coração essa determinação de ser um agente de Deus para levar o nome de Deus às próximas gerações. Abençoa o teu povo, Senhor. Derrama sobre eles essa força, esse poder sobrenatural. Derrama sobre eles o espírito do profeta Elias, que veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Esta unção de Deus que nos reconecta geração por geração, e que nós possamos, meu Deus, glorificar o teu nome com a nossa vida aqui na terra, aguardando a vinda do bendito Salvador, o nosso Rei que está vivo.
em nome de Jesus. Amém, queridos. Sei que Deus chamou vocês hoje aqui, Deus trouxe você com um propósito. E eu sei que essa palavra de gerações tocou no mais profundo, no mais secreto da sua alma. E por isso você está aqui, mesmo os que estão nos bancos, mas eu sei que estão sendo tocados. Então nós precisamos de professores no Pasquides. Precisamos de homens e mulheres nos ajudando no Pasquides, que é na nossa classe de crianças. Então, se você tem esse desejo, você quer somar no reino de Deus conosco, procure seu líder de célula e fala com ele que eu pedi para você falar com ele e ele vai entrar em contato comigo, tá bom? Mas nós precisamos de vocês. Essa geração precisa de vocês. Então diga assim agora: Senhor Jesus, nesta noite estou me entregando a Ti, consagrando a minha vida para o Teu propósito. Me ajude a ser usado pelo Senhor durante toda a minha vida, que todos os meus dias seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero encorajar todos vocês para amanhã, segunda-feira, às 7h30 da noite. Vi aqui, a pastora Daphne estará ministrando amanhã a continuação dessa conferência. E na terça-feira também, às 7h30 da noite. Todos estão convidados e eu quero ver vocês aqui, para a gente juntos crescer. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.